advogado, pesquisador, historiador e pós-doutor em antropologia social. Ele é autor de diversas publicações sobre artes plásticas e patrimônio cultural. Além disso, já presidiu entidades como o Instituto Alfredo Volpi de Arte Moderna, o Instituto de Arte Contemporânea e o Museu de Arte Contemporânea da USP. No SampaCast de hoje, fomos até a Fundação Memorial da América Latina para entrevistar o diretor-presidente Pedro Mastrobuono. Quem comandou essa entrevista foi a minha colega Camila Marinho. Veja como foi. No programa de hoje, para uma entrevista especial, a gente recebe o Dr. Pedro Mastrobuono, que é diretor-presidente do Memorial da América Latina, que vai nos contar um pouco da trajetória dele até chegar até aqui. Muito obrigada pela entrevista e pela participação. Para mim é um privilégio, uma alegria estar aqui. Vamos começar sobre a sua trajetória até chegar ao Memorial da América Latina, por onde o senhor passou. Tem muita história para contar, desde criança, com algumas personagens marcantes que o senhor já adiantou para mim nos bastidores, né? Então, vamos lá. Eu nasci no colecionismo, meu pai era um grande colecionador de arte moderna, foi muito amigo do Alfredo Volpi, acho que por mais de quase 50 anos. Então, quando eu nasci, ele já colecionava Volpi, eu já nasci numa casa repleta de Volpi, eu convivi na infância. Depois nós nos mudamos para Peru, fomos morar em Lima, no Peru, ficamos lá uns 7 anos. Eu acabei conhecendo Darcy Ribeiro pelas seguintes circunstâncias. Meu pai ocupava cargos públicos, ele foi o brasileiro mais jovem a ocupar funções ministeriais no Brasil. Com 28 anos de idade, ele foi ministro no então governo João Goulart. E o Darcy Ribeiro também era ministro nesse mesmo governo. O Darcy Ribeiro acabou passando pelo Peru na mesma época e frequentou nossa casa em Lima. Eu ainda menino, vi vários discursos, várias conversas e me marcou muito a paixão com que ele falava, a eloquência que ele falava, e jamais poderia imaginar que um dia ia ter a formação de antropologia e muito menos que um dia fosse dirigir aqui a Fundação Memorial da América Latina, que é uma instituição pensada por ele, desenvolvida por ele, e que espelha muito do homem que ele era, Darcy Ribeiro. Né? Eu tenho uma formação multidisciplinar, eu sou advogado, especializado em direitos autorais, também milito no campo da museologia por toda a vida, sou antropólogo, aliás, sou pós-doutor em antropologia social. Dirigi uma série de instituições e faço parte do conselho de várias outras. Sou sócio fundador, fui presidente. Hoje sou integrante do conselho do Instituto Volpi, fui presidente do Instituto de Arte Contemporânea, IAC, então ligado à USP, que tem mais de 17 mil documentos de artistas modernistas, é responsável pela obra do escultor Sérgio Camargo, do Willis de Castro, Hércules Barsotti, Mira Schendel. Depois fui presidente da AAMAC, que é a Associação dos Amigos do Museu MAC-USP, que é uma instituição bastante ativa junto ao MAC, foi criada pelo José Mindlin, que foi seu primeiro presidente, para mim muito honroso ter sido chamado para ser presidente da MAC. Sou membro do conselho de várias instituições, do MASP, do Museu Lazar Segal, do Museu Judaico de São Paulo, que é uma instituição que eu participei desde a gênese, desde a instituição, e hoje sou conselheiro, do projeto Leonilson, que eu participei, continuo no conselho, mas fui diretor jurídico, fui membro da comissão catalogadora, trabalhei no catálogo Raisonné do Volpi, no catálogo Raisonné do Leonilson, e toda essa minha trajetória no campo da museologia acabou me levando à presidência do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e eu sou o segundo presidente mais longevo, fiquei lá 3 anos na presidência. Ali eu conheci o então ministro, Tarcísio de Freitas, que me convidou para fazer parte da sua equipe de transição. Vim com ele e, terminado o trabalho na equipe de transição, me fez o convite para aceitar o desafio aqui no Memorial da América Latina e me nomeou para um mandato de 4 anos.
e está passando numa velocidade assustadora. O senhor começou em 2023. 2023, já são 2 anos, já estamos na metade do terceiro ano. Ano que vem é ano eleitoral, um ano complicado, então a velocidade é muito grande. Essa é um pouco da minha trajetória. Doutor Pedro, quando o senhor chegou ao memorial, os pontos se ligaram de pensar no Darcy Ribeiro lá atrás? Conta pra gente. Eu, por ser uma pessoa religiosa, eu não acredito mais em coincidências, né? A minha vida parece assim um mosaico, uma série de pecinhas que agora que eu sou quase 60, elas parecem se encaixar todas umas das outras, né? Para mim é um privilégio, um desafio muito grande estar aqui em algo que espelha o Darcy. O Darcy, ele foi educador, ele é um antropólogo, referência dentro da antropologia, com pesquisa de campos, era apaixonado por arte indígena e foi político, né? Senador da República, criou o CIEFSPs, que depois foram conhecidos como Brizolão, criou a Universidade de Brasília, né? Universidade Federal de Brasília, e ele criou um equipamento que é um pouco a imagem e semelhança dele. O Memorial da América Latina tem essas 3 facetas. Ela é a parte educacional, aqui é uma cátedra da Unesco, uma série de bolsas de pesquisa, diálogo com diversas universidades. É também um museu, ele reuniu aqui mais de quase 7.000 obras de arte popular do México ao Peru, no nosso pavilhão da criatividade, e também um órgão de políticas públicas. Aqui já foi a sede do Parlatino, Parlamento Latino-Americano, com uma vida diplomática tão intensa que, acredite se quiser, o Itamaraty, à época do governador Orestes Quercia, colocou aqui 7 diplomatas para morarem aqui dentro. Eles dormiam aqui 7 dias por semana, durante 6 anos. Isso foi quando? De 89 até 95, mais ou menos. E enquanto teve aqui a sede do Parlatino, o Itamaraty acompanhava as atividades do memorial, né? Houve uma época em que qualquer presidente sul-americano que viesse ao Brasil, ele era recebido aqui, pelo governador do estado de São Paulo, presidente da República, tomasse um avião e viesse aqui sair na fotografia. Da tamanha a vida dinâmica aqui. O memorial chegou até a sede do Imetro latino-americano. E hoje é um trabalho de resgate, que o memorial volte às suas vocações originais, e passe a ter esse papel importante na sedimentação de uma identidade latino-americana. Se a gente for fazer um paralelo dessa época com a atual, dessa parte de democratização cultural mesmo, de incentivos culturais, como que o senhor avalia a época que nós estamos vivendo? Olha, eu para ser muito honesto, eu sinto uma angústia muito intensa. Minha área de paixão e de atuação e de formação, é a proteção ao patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial. E o que a gente está vendo no Brasil é um abandono já de décadas. O IBRAM, que eu presidi, ele nasceu como um braço do IFAM. O IFAM, sim, é centenário, tá? Desde Mário de Andrade, do ISFAM, que virou depois um instituto, ele tem toda uma trajetória. Mas o que era o IBRAM? O IBRAM era a diretoria de museus que se emancipou, cresceu, ficou grande demais e acabou se tornando uma autarquia irmã, muito próxima, independente. No começo da vida do IBRAM, as ligações com o IFAM eram tão intensas que eram permitidas que um servidor mudasse de uma autarquia para outra, né? Nós temos casos até hoje lá de maridos e mulheres, um trabalha numa autarquia, outro trabalha na outra, são muito próximos. E o que eu assisti? E senti isso na pele. Parte orçamentário, cortes orçamentários, não é um governo, é um abandono de uma política de preservação. Um abandono completo das políticas públicas de preservação do patrimônio. Cortes orçamentários por décadas, né? Falta de concurso público, falta de capacitação dos profissionais, falta de estímulo de plano de carreira. Quer dizer, os servidores das 2 autarquias, que são poucos,
eles vão envelhecendo, se perde servidores todo dia para aposentadoria e não há como repor porque não tem concurso público. Eles são verdadeiros heróis, é gente que tem uma vocação muito grande, faz aquilo por amor, apesar das dificuldades, né? Porque trazendo um evento recente que é preciso ser debatido, esse assunto não pode ser esquecido, né? Recentemente, agora em fevereiro, uma turista de Ribeirão Preto de 26 anos foi visitar uma igreja em Salvador, na Bahia, para conhecer o barroco brasileiro num teto feito pelos escravizados. Pagou para ter acesso à cultura. O que aconteceu? O teto desabou, matou uma turista de 26 anos. Tá? Eu sou pai, quem é pai pode imaginar a dor de alguém que tem uma vida ceifada com 26 anos, e de uma pessoa que em Salvador não está nem na praia nem da balada, ao contrário, está lá procurando enriquecer sua parte cultural e paga para entrar num ambiente cultural e desfrutar, e isso cai na cabeça dele. O que isso significa na minha cabeça? A total falência dos órgãos de proteção ao patrimônio arquitetônico nacional, né? Culpa do IPHAN? Não. Os servidores que estão lá são heróis, que fazem as vistorias com o pouco material que tem. Não existe política de segurança no trabalho para que essas vistorias sejam feitas. Não existe investimento em capacitação para que os profissionais que vão ter que atestar se aquilo é seguro ou não estejam em boa formação e aptos para fazer isso. Não existe corpo de fiscais suficientes para cobrir todo o patrimônio arquitetônico. Não existe nada. Existe um abandono. Foi a única a parte arquitetônica desabar? Não, menos de um mês depois, no Rio de Janeiro, um casarão histórico desaba e mata o motorista que está passando pela calçada, está passando pela rua. Quer dizer, nosso patrimônio está caindo, literalmente, né? Cadê a política pública? Os países vizinhos, eles têm política pública de preservação. A Argentina tem, né? Europa toda tem, Inglaterra, Itália, França, Japão. Um investimento público permanente na capacitação dos profissionais, em que vão pegar a parte arquitetônica e dar uma vida funcional, para que o patrimônio não seja apenas estático, preservado, mas que ele esteja inserido na vida e na prestação de serviço público. Não há na Europa apenas lugares de visitação contemplativa, eles têm função social. E você tem toda uma política pública de preservar e permitir que as novas gerações convivam com a sua história. O que essa moça foi buscar? Ela foi buscar a história dela, ela foi buscar a história do Brasil, que é negada às novas gerações. O patrimônio ele está se perdendo, e os profissionais que estão à frente da política pública em todas as esferas são muito pouco comprometidos, seja com a sua trajetória, seja com a sua formação, seja com o seu discurso, seja com a sua atuação, com a preservação do patrimônio. Não existe. O que a gente assiste hoje em dia é uma política pensada desde o Império Romano chamada pão e circo. O brasileiro, na parte da cultura, ele é mantido no entretenimento. Aí tem dinheiro, aí tem verba para shows, para eventos que se consomem numa velocidade absurda e não deixam legado algum. Para isso tem. E geralmente se traz alguém da área do entretenimento para ocupar os cargos públicos, mas na sua maioria as escolhas são políticas, partidárias, né, de ocasião, e aquelas pessoas que sentam nas cadeiras não pensam um único segundo sequer na sua trajetória com relação à preservação do patrimônio, seja ele material e imaterial. Muitos deles criam jargões, impressam o rosto, não saem da mídia social e usam a passagem pela cultura para se lançarem na vida pública e ocuparem diversos cargos. Aquele termo que a gente tem, brasileiro tem memória curta, exato, vai muito além de só palavras, né? Quando a gente fala em patrimônio imaterial e essa parte cultural está se perdendo, tem muita
característica interiorana, dos rincões do Brasil, de dialetos, de comunidades, que não são só dentro dos museus. Um tema muito importante mesmo. O que nós estamos discutindo aqui, seja no Memorial da América Latina, seja em qualquer discussão a respeito de patrimônio arquitetônico ou imaterial, nós vamos discutir identidade. Tá? Quando a gente abre a Constituição, o que a Constituição diz a respeito da cultura nacional? A cultura nacional é um importante elemento formador da identidade de um povo. Tá? Sem a cultura, não existe sequer a palavra povo, porque um povo é ligado àquela cultura. A gente se sente pertencente ou não a um grupamento social através da cultura. Muita gente, nós estávamos conversando um pouquinho disso aqui antes da entrevista, confunde educação com cultura e são coisas diferentes. Tá? Para ficar clara essa diferença, qualquer pessoa que tem acesso a fazer uma formação fora, um jovem que vai fazer uma universidade fora do Brasil, muito comum, tá? O que ele vai adquirir? Educação formal. Tá? Ele se sente bem naquele lugar? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Sente saudade só de pessoas? Não, sente saudade de coisas. Que coisas? Comida, música, hábitos, e jogar bola, e dançar, e qualquer que seja, eu estou usando exemplo, mas sente falta de hábitos culturais, que o definem. E ele se sente parte integrante daquela sociedade pelas manifestações culturais. Sempre foi assim. A antropologia sabe disso, que desde os primórdios, qualquer ser humano sabe se pertence ou não pertence a um determinado grupo social pela cultura, pelas pinturas de pele, pelas danças, pelas rezas, o que se reza, como se reza, para quem se reza, o que se come. Tá? Então você sabe se eu pertenço ou não pertenço pela cultura e não pela educação. Correto. Correto? Então, a partir do momento em que você nega acesso à cultura, você vai negando o sentimento de pertencimento. A pessoa passa a não se sentir pertencente. E isso é visível e claro e material. Está aqui na cara de todo mundo. O brasileiro depreda todos os cemitérios. Você vai nos cemitérios, estão todos depredados, de uma maneira que parece pós-guerra, parece que foram bombardeados. O brasileiro, ele vilipendia e agride monumentos públicos. Por quê? Porque ele não tem educação? Não, ele tem educação. Porque ele não tem ou não tem dinheiro? Não é uma questão de dinheiro, porque os nossos países vizinhos não fazem isso. O que é, então? É a falta de sentimento de pertencimento pelo apodrecimento do tecido cultural. Ele não se sente representado por aquele monumento. Ele nem sabe quem foi. Quando não sabe quem é, ele pega a revolta dele por qualquer motivo e descarrega no monumento. E agride o monumento, agride o cemitério. Nós estamos falando dos antepassados da gente, da nossa trajetória. E isso é negado ao brasileiro, de uma maneira constante, crônica. Vamos falar de uma coisa que todo mundo tem, religiosidade. Uns têm mais, outros têm menos. Tá. Como é que a gente explica a religiosidade do povo brasileiro sem falar das religiões de matriz africana? Isso é um absurdo, um absurdo. As religiões de matriz africana não estarem no nosso material didático, não serem estudadas na escola pública. Saber como os povos africanos enriqueceram a religiosidade do brasileiro. A nossa origem, né? Isso é negado. O que é a historinha que é contada? Só aquelas clássicas dos portugueses. Aí a pessoa vai no espelho na casa dela e vê que ela não é parecida sequer biologicamente com aquele português do livro do material didático. Tá? Tem alguma coisa muito errada. Tá? Eu defendo, e é difícil encontrar eco, que, por exemplo, capoeira seja um esporte olímpico. Por quê? Porque a capoeira é o maior difusor da língua portuguesa falada no Brasil, no mundo. No mundo. As pessoas aprendem português falado no Brasil para poder jogar capoeira. E não são centenas, são milhares de pessoas ao redor do planeta. Aí a gente chega aqui e vai falar assim, capoeira está no material didático? Não. Capoeira está na grade das escolas como atividade, seja física,
seja cultural, seja esportivo. Não. O sujeito que é professor de capoeira, com o cordão dele lá, ele tem a profissão regulamentada, ele pode ter uma carteirinha, entrar no Mercosul como professor de capoeira. Não. Tudo isso é negado ao brasileiro. E isso não é acidental. É isso que me angustia. Porque a gente escuta com uma naturalidade os discursos políticos das pessoas que sentam nos cargos de direção das pastas de cultura, como se aquilo fosse natural. Tá? Aquilo que eu para aliviar a minha angústia, eu escrevo poema, escrevo sonetos, escrevo versos. Num dos versos eu falei, olha, os ventos da cultura sopram em dialeto. E isso ecoa muito dentro de mim. Que é esse dialeto enviesado, cheio de nuances, um discurso, um murmúrio incompreensível, como se isso fosse natural. Não é, são escolhas políticas. São escolhas políticas. E a memória vai se perdendo. Desculpe falar compulsivamente, parecendo Darcy Ribeiro aqui, mas meu pós-doutorado, por exemplo, em antropologia social, é em cima da figura de Santos Dumont. Tá? Eu tinha uma curiosidade acadêmica, eu tinha trabalhado e ajudado a desenvolver o catálogo Raisonné do Volpi e do Leonilson. E no Volpi nós catalogamos 4.000 obras, aproximadamente, e no Leonilson umas 2.000, pouco menos de 2.600. O privilégio também, desculpa cortar o raciocínio do senhor, mas é um privilégio de ter contato com tudo isso de uma maneira mais abrangente também, que a maioria da população, como o senhor fala, não tem, né? Mas foram escolhas, quer dizer, eu podia na faculdade ter optado por ser criminalista, ou por ser, e esse campo, eu sempre, de alguma maneira, parece um buraco negro, tudo que eu faço vai em direção à cultura, seja nos direitos autorais, na parte de museologia, na parte de antropologia, tudo isso converge. Realmente, para mim, tem um vínculo muito grande. O catálogo Raisonné é uma metodologia de pesquisa, cientificamente, com várias fontes de pesquisa, a gente pode debater isso. E eu tinha uma curiosidade acadêmica se ele seria uma metodologia aplicável a um vulto histórico que não fosse artista plástico. Então, submeti isso como proposta de pós-doutorado em 2 universidades federais, as 2 aceitaram, eu resolvi fazer no Mato Grosso do Sul. Uhum. E imaginava encontrar no Santos Dumont, que não era artista plástico, uns 1.500 documentos, algo nesse entorno. E encontrei 7.280 documentos espalhados em 23 acervos, brasileiros, internacionais, públicos, privados, alguns governamentais, biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, de uma maneira surpreendente, né? Precisei criar um banco de dados, a publicação não pode cobrir todos esses documentos, senão tenho que imprimir uma enciclopédia, mas acabei fazendo um catálogo Raisonné em cima do vulto histórico de Santos Dumont. Problema e angústia. O Santos Dumont morreu em 32. Meus 2 pais nasceram em 35. Minha mãe é viva ainda hoje com 91 anos, graças a Deus. No lifetime da minha mãe, o brasileiro perdeu a memória de quem é Santos Dumont. Não sabe mais quem foi. O máximo que as pessoas dizem, pai da aviação, voo da 14 bis. E ele foi um vulto histórico muito maior do que isso. Para se ter uma ideia, por várias vezes o brasileiro, quando abria a carteira, pegava a cédula, estava lá a cara do Santos Dumont na moeda corrente. Era um vulto histórico que impactou diversos segmentos da atividade humana. Pouca gente sabe que se existe o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, isso se deve a Santos Dumont. A ideia é dele. Era para ser uma referência nos livros de história das escolas, né? Exatamente. Então, o que Santos Dumont fez? Ele foi visitar o lado argentino porque ele tinha um compromisso ligado à parte de aviação. Se apaixonou pelo lado argentino, pediu para ver o lado brasileiro. Atravessou, encontrou uma fazenda privada. Quando não havia acesso fácil, quando chegou nas quedas, havia um tronco gigantesco preso numa das quedas e uma parte do tronco já em cima do precipício. Ele, para desespero de todos, subiu ali, foi até a beirada, olhar, voltou, quase matou a comitiva do coração.
Quando chegou em terra firme, levou uma bronca do pessoal ali presente, e ele soltou uma célebre frase dizendo: as alturas não me fazem medo, né? Mudou o itinerário, ele ia voltar para a Europa. Não é que ele fez uma viagem, hoje em dia você fala, ele foi a Paraná, o pessoal imagina que pegou um voo de 30 minutos. Ele demorou quase 10 dias a cavalo, sem estrada, né, comendo pelo caminho, onde dava, para chegar então à província do Paraná, que tinha um presidente, era província, não tinha governador. Foi falar com o presidente da província do Paraná. Chegou e falou: amigo, você tem que desapropriar aquela área e transformar aquilo num parque. Não existia esse conceito. O sujeito virou para ele e falou assim: o senhor é louco? Quem é que vai pagar essa conta? Nós não temos dinheiro. O senhor não está entendendo. O fluxo de turismo vai ser tão grande que o senhor vai inventar, abre aspas, uma fábrica sem chaminés. Isso era Santos Dumont, a visão, numa época em que ninguém discutia ecologia. Hoje em dia todo mundo fala, é um parque ecológico, um parque autossustentável. Preservado. Ele falou: não, o senhor vai desenvolver toda a região, vai ter que criar hotéis, vai ter que criar estrada de ferro, vai ter que criar isso, vai ter que criar aquilo, vai ter que criar aquilo. Isso era Santos Dumont. Ele mudou a trajetória dele para deixar um legado numa época que não se discutia ecologia na administração pública. Agora, quem é que sabe disso? A gente está tão acostumado a perder a memória que os brasileiros entram e saem do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, passam por uma estátua de corpo inteiro de Santos Dumont, ele era baixinho, ele era daquele tamanho mesmo, né? E não se pergunta: o que essa estátua está fazendo aqui? Por que tem uma estátua tocando na entrada do parque? Ninguém se pergunta. Só que aquele parque só existe por causa de Santos Dumont. Isso é um exemplo, eu posso dar N exemplos. E hoje em dia a gente tem o consumo das redes sociais, da internet, que trazem informações inverídicas para as pessoas consumirem como verdades, e verdades imediatistas, que não olham para a história, né, doutor Pedro? Então, mas vamos lá, por que Santos Dumont não está no material didático? Sim. Né? Como exemplo, tá? Na época tinha educação moral e cívica. O Brasil não é carente de heróis, ele não é carente de heróis, muito menos de manifestações culturais e festas populares. O que nós somos carentes? De mecanismos eficazes de preservação e divulgação do nosso patrimônio, seja ele material ou imaterial. A pedra que cai na minha cabeça, no meu emocional, ela é muito mais eloquente do que o discurso de palanque do sujeito que vai fazer aqui uma virada, alguma coisa. É pão e circo. Sim. É pão e circo, a nossa identidade está se perdendo. Né? Eu falei, o Santos Dumont, tem tanta coisa. Os povos originários, a cosmovisão, o Paraguai pedindo, por favor, para o Brasil fazer uma cátedra de Guarani. O que existe de cosmovisão dos povos originários na língua guarani, para citar só a língua guarani, porque tem outra, né, que não está registrada em formas de livros, em forma de um legado que possa se perpetuar. As gerações vão morrendo, vão levando as informações, os mecanismos de preservação são ineficazes, ineficientes, vai tudo se perdendo. Ainda temos muito para conhecer do Pedro Mastrobuono e sua carreira, mas precisamos fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você que está acompanhando o SampaCast, pode aproveitar para se inscrever no nosso canal oficial do YouTube. Não saia daí que o SampaCast volta já. Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram, @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 2h da tarde. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina.
Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Você sabia que o Diversidade existe há mais de 10 anos e que é um dos primeiros programas do Brasil com assuntos relacionados à pessoa com deficiência? Todas as edições do programa você confere na nossa playlist do Diversidade no YouTube. Basta adicioná-la à biblioteca de vídeos para assistir aos nossos conteúdos quando você quiser. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Voltamos com o SampaCast. Continue acompanhando o bate-papo com Pedro Mastrobuono, presidente do Memorial da América Latina. Eu te ouvindo, doutor Pedro, eu fico muito curiosa em te perguntar sobre a atual situação nossa perante ao mundo com essa recente internacionalização da cultura brasileira. Vamos citar o cinema brasileiro, com Oscar, com Cannes. Isso tem ajudado de alguma forma? É só o começo ou ainda é muito pouco? Eu acho que tem ajudado e muito. Eu não sou crítico das artes cênicas, eu acho que as artes cênicas são um grande tesouro da nossa cultura, né? Mas não existem apenas as artes cênicas, né? Se o cinema do Brasil está levando o nome do Brasil internacionalmente a lugares maravilhosos, mérito dos profissionais do cinema. Ninguém vai me convencer que isso é política pública. Tá? Mérito das pessoas que muitas vezes tiveram dificuldades ao longo da sua trajetória e chegam mais velhos, com maior capacidade de articulação e de movimentar recursos e conseguir patrocínios e conseguir captação para que aquilo aconteça. Mas se você tirar os profissionais experientes dali, aquilo não acontece com naturalidade porque você não tem formado pessoas como reflexo de uma política pública eficaz que aconteça de forma natural. Não. É aquele diretor de cinema, com aquela equipe de cinema, com aqueles atores maravilhosos, que se superando fazem um produto que chega e leva. Essa é a nossa história. E muitos deles foram para fora se especializarem, tem o olhar de fora para trazer para cá, não é daqui para lá, de lá para cá. Vida de esforço e de vicissitudes, apesar da falta de política pública, conseguem o resultado. Isso a gente vê em todas as áreas, a gente vê o nosso esporte olímpico. Quantas vezes a gente não viu um João do Pulo, alguém lá que foi lá, o sujeito treinava de sandália havaiana, ou não tinha sapato para correr, ou não tinha uma alimentação balanceada. Os americanos todos treinando com piscinas, com túnel de vento, com tecnologia, com roupas. O Brasil engatinhando em todas as áreas, né? E o pessoal ali torcendo desesperadamente por um ato de superação, né? O Brasil já ocupa esse lugar no ranking olímpico, apesar da falência e da corrupção, ou chame do que quiser, que isso é crônico aqui. Né? Não podemos nos arvorar que a gente tenha uma grande grade de formação de atletas olímpicos espalhados de norte a sul do país, buscando as vocações para aquele que tem vocação para o tênis despontar, ou para o atletismo despontar. Não, é as pessoas que vão se superando e conseguindo nas suas trajetórias chegar numa posição e alcançam. Mas isso para mim é muito mais mérito individual, às vezes familiar, às vezes de um grupo que se une, do que uma consciência nacional de que é preciso investir nisso e ter um olhar. A cultura de há muito precisa, por exemplo, algo que nós não conversamos, de um olhar diferenciado no judiciário. Nós estamos falando de atividades que são 4% do PIB nacional. Cultura, a economia criativa, alcança 4% do PIB brasileiro, não é algo desprezível.
né? Quando a gente chega no judiciário, os operadores, eles não estão familiarizados com nada. Lei de direitos autorais, você vai falar sobre direito de sequência com um juiz de primeira instância, ele torce a cabeça, não sabe nem do que você está falando, vai pedir socorro para alguém e vai estudar o tema para poder socorrer. Eu sou sócio fundador do Instituto Volpi, né? Vamos falar um português muito claro. Do que morreu Alfredo Volpi? Alfredo Volpi morreu do mal de Alzheimer. Quando a gente pega a certidão de óbito do Volpi, que é um documento público, tem fé pública, qualquer brasileiro pode chegar lá, qual é a certidão de óbito? É um documento, como uma identidade, uma certidão de casamento, é um documento da vida civil, não é um segredo. Ele morreu de Alzheimer, causa mortes, mal de Alzheimer. Volpi não morreu com Alzheimer, Volpi morreu de Alzheimer, foi o Alzheimer que o matou. E hoje em dia a gente sabe que o mal de Alzheimer, do diagnóstico até o óbito, leva em média 7 anos. 1984, olha as datas que eu estou lhe falando, Volpi começa a dar os primeiros sintomas. Começa com dificuldades motoras, começa a borrar, ele era mestre de uma técnica chamada tempera-ovo, que exige vigor físico, acuidade visual, técnica de pincelado, e começou a tremer, traçar borrões, começou a ter algum lapso cognitivo, e depois foi ficando recluso, etc. Muito bem. Obras foram produzidas, ele morreu em 88, ainda nesse período da doença. E hoje em dia se sabe, quando a gente pega, por exemplo, do ponto de vista jurídico, o estatuto da pessoa com deficiência, a gente descobre que, por força de lei, que é uma lei muito posterior à Lei de Direitos Autorais, que é de 98, eu estou falando de 2015, olha o lapso, tá? Que a incapacidade é um espectro. Ela não é sim ou não. A pessoa não é lúcida ou não lúcida, capaz ou incapaz, é um espectro. E quem, infelizmente, tem alguém que sofre do mal de Alzheimer ou de uma doença neurodegenerativa na família, sabe que isso é um processo evolutivo. Tá? Então, do ponto de vista da preservação do patrimônio pictórico, da obra artística, de um autor, do vulto do Alfredo Volpi, as obras que foram produzidas dentro do ateliê dele, durante a doença dele, o quanto da supervisão lúcida dele tinha, o quanto da capacidade de criativa, que é subjetiva, tinha, e o quanto foi perdido ao longo do tempo. Nesses 4 anos, entre ele começar a ficar doente e ele morrer, tá, o quanto do criador, de lucidez do artista estava presente dentro do ateliê, ainda que ele estivesse ali supervisionando alguma coisa. Paralelo ao Volpi, nos Estados Unidos, de Kooning ficou doente também de Alzheimer. Era um pai do expressionismo reverenciado nos Estados Unidos. Lá foi diferente, o pessoal percebeu que ele estava doente e a discussão se desdobrou numa ampla discussão de natureza jurídica, isso influenciou a jurisprudência, influenciou... Como catalogar uma obra de um processo criativo em pacientes com doença neurodegenerativa? Tá? É uma pergunta que o judiciário tem que responder. O artista plástico morre antes do homem biológico? O artista pode já ter morrido em mesma pessoa física estando viva? O processo criativo dele está preservado? Aquilo é obra dele? Deve ser catalogado? Eu me lembro que muito antes do Instituto Volpi, outras associações que também catalogavam o Volpi já tinham decidido não examinar a obra de 84 para frente, porque é esse terreno sombrio, é esse pântano. Nós estamos falando de discussões que estão aí há 40 anos e o judiciário não evolui. Aqui em São Paulo está tendo uma maravilhosa, quem não foi, por favor, vá ver o Andy Warhol na FAAP. Maravilhoso. Tá? Eu conheço os profissionais que trabalhavam na catalogação de Andy Warhol. Andy Warhol mudou a história da arte a partir do momento em que ele falou assim, olha, eu não preciso trabalhar na peça, eu tenho uma série de fábricas, uma série de ateliês, eu tenho funcionários, eles executam a minha ideia, a minha autoria está na minha capacidade criativa. Ele orientava e as pessoas executavam. Quando ele morreu, virou um pepino, porque não se sabia mais
o que ele havia supervisionado, o que ele não havia supervisionado, o quanto da lucidez dele estava lá ou não, do critério dele não. E os órgãos não conseguiam mais catalogar a fase final de Andy Warhol, porque não sabiam o quanto de Andy Warhol tinham daqui. O Andy Warhol não teve Alzheimer, mas o que nós estamos discutindo é a supervisão física do processo criativo, né? Quando o cara estava lá para dizer mais para cá, mais para lá, mais amarelo, menos amarelo, é isso. O judiciário não evolui. Eu vi com muita angústia o Brasil ficar fora, por exemplo, de uma grande exposição mundial de Van Gogh, porque na hora que as obras chegaram no Brasil, alguém no aeroporto de Campinas teve a brilhante ideia em Viracopos de mudar a taxação da permanência das obras ali, do pernoite das obras, não por peso ou volume, mas pelo valor de mercado que elas teriam. E uma despesa que seria lá de 10 mil reais virou não sei quantos milhões de dólares da noite para o dia. Resultado, o judiciário até reagir, até entender do que se tratava, até que as obras já tinham ido embora. Nós precisamos, a sociedade evolui. Exemplo disso, violência doméstica era tratado como vara comum, assim como violência no trânsito. O pessoal percebeu a necessidade e que a tutela jurisdicional não era prestada com a eficácia que precisava, veio a Lei Maria da Penha e com isso toda uma estrutura de delegacias, promotores, profissionais. Estatuto do consumidor, a mesma coisa, eram tratadas em várias comuns, até a sociedade perceber que não funcionava, precisou todo de um arcabouço jurídico, de um olhar diferenciado com profissionais especializados para tratar as relações de consumo. O Estatuto do Menor e do Adolescente. A sociedade evolui e a cultura está estagnada. Quer dizer, nós não temos um judiciário apto a resolver as questões ligadas à cultura com a velocidade que a cultura demanda. Eu vi isso em Brasília. O presidente Bolsonaro transformou a cultura numa secretaria. Essa secretaria, ao ser transformada em secretaria, qual é a diferença de natureza prática? Do status de ministério, né? Exatamente. O que muda? É só o nome? Não. Ao ser uma secretaria, se perde os órgãos de apoio de atividade e meio. O que isso significa? Você não tem mais um departamento jurídico próprio. Quando ministério, você tem seu departamento jurídico. Mas não é mais ministério, então você está atrelado a outro ministério e tem que usar os departamentos jurídicos de outro ministério. No começo, a Secretaria de Cultura estava atrelada ao Ministério da Cidadania. Depois saiu, no mesmo governo, e foi para debaixo do turismo. Houve um momento em que tinha que ouvir os dois departamentos jurídicos. Olha a confusão. Mandava para um ministério, esperava um parecer, para depois mandar para o outro ministério para ouvir o segundo parecer. Na fila. E os ministérios colocavam a cultura depois das suas próprias atividades. Então, depois da atividade do turismo, podia analisar as questões da cultura. E depois da atividade da cidadania, podia usar... Só que a cultura tem uma demanda maior do que o próprio turismo de questões jurídicas. Não funciona. Tá? Represava. Tá? E não funciona dessa maneira. Então, é uma questão de consciência. A gente precisa ter consciência que a atividade cultural, primeiro, é uma atividade importantíssima, porque nós estamos falando de que tipo de cidadão nós vamos formar, com que tipo de orgulho e de apego às suas tradições, e que tipo de serviço a máquina pública tem para oferecer para que isso seja eficaz. E isso gera uma angústia muito grande para quem é ligado ao patrimônio. Desculpe a falar a vida como ela é, mas ela é assim, são escolhas políticas quem está sentado na cadeira dessas pastas, no fundo, decide o que é preservado e o que não é preservado. Decide o que vai ser guardado, o que vai ser levado para as futuras gerações ou não. E isso o brasileiro precisa ter consciência, de que tem gente decidindo por ele o que fica e o que vai embora. E as coisas estão caindo, estão desabando, estão se perdendo, as memórias estão se perdendo.
os vultos históricos estão sendo esquecidos, né? As gerações não sabem quem foi, né? Então é isso. Para finalizar, eu gostaria de uma dica cultural, doutor Pedro. A dica cultural é o Memorial da América Latina, indiscutivelmente. Vamos uma segunda dica, então. Uma segunda dica, eu iria na exposição do Andy Warhol, aqui em São Paulo, eu acho imperdível. A FAAP fez uma exposição muito ampla e para quem gosta de arte, estudou história de arte, sabe o quão o espírito de provocação que o Andy Warhol trazia, né? Isso aqui é cultura, isso aqui não é cultura, isso aqui é pintura, isso aqui é arte, não é arte, pintar uma sopa é arte, não é arte, pintar, criar um objeto na forma de uma caixa de supermercado é arte ou não é arte, são provocações em que até hoje surtem um efeito muito grande, que o espectador se sente provocado, passando tanto tempo, né? Ver a qualidade de quem nós estamos falando, é imperdível. A gente conversou hoje com o Dr. Pedro Mastrobuoni, que é diretor-presidente do Memorial da América Latina. Dr. Pedro, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, por essa aula e por essa entrevista. E este foi o SampaCast de hoje. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Até a próxima!